Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. CPI do Sisreg conclui a fase de depoimentos e prepara relatório final sobre a denúncia de crime de responsabilidade contra o prefeito Marcelo Crivella. O relator vai apresentar o relatório e, a partir daí, no dia 20 de maio, deve ser apresentado um resultado da CPI. Dados alarmantes. Dossiê da mulher revela aumento de casos de feminicídio. Os números mostram que, na maioria das vezes, o inimigo mora ao lado. 62% dos feminicídios ocorreram dentro da residência das vítimas. Não saia daí, a gente volta já. Arquitetura, culinária, paisagem urbanística, a língua. Os portugueses ajudaram a construir a nossa terra e a formar o nosso povo. No programa Heranças da Terrinha, você vai viajar por cenários do Rio de Janeiro e de Portugal e notar as muitas semelhanças entre eles. Não perca aqui na Rio TV Câmara. A gente começa esta edição com informações da CPI do Sisreg, que fez nesta terça-feira a última reunião. A comissão foi criada para apurar se houve crime de responsabilidade do prefeito Marcelo Crivella, que teria oferecido a evangélicos facilidade na marcação de cirurgias de catarata e isenção de IPTU. A reunião começou com o depoimento de Rafael Rodrigues. Ele é coordenador de consultas e estudos tributários da Secretaria Municipal da Fazenda. Rafael disse que o prefeito Marcelo Crivella jamais solicitou algum tipo de isenção de IPTU para qualquer religião. Ele explicou como funciona o trâmite para o não pagamento do imposto. Seja o pedido de isenção, seja de imunidade de IPTU de entidades religiosas, o interessado tem que fazer um pedido, tem um formulário próprio na internet e ele protocola esse formulário preenchido com alguns documentos na coordenadoria do IPTU. Recebido esse pedido, a coordenadoria do IPTU faz uma análise superficial, completamente superficial, basicamente se os documentos estão todos juntados, e esse ponto é muito importante, e ela suspende a exigibilidade do crédito tributário, ou seja, o IPTU deixa de ser cobrado a partir daquele momento até que tenha uma análise de mérito do pedido. Feita essa análise, esse processo é remetido para a minha coordenadoria, que é a coordenadora de consultas e estudos tributários, onde vai ser analisado o mérito para confirmar essa suspensão de exigibilidade ou, eventualmente, cobrar retroativamente desde que foi suspensa a exigibilidade. A CPI do Sisreg foi criada para investigar possíveis benefícios dados pelo prefeito Marcelo Crivella a líderes evangélicos, em uma reunião realizada na Prefeitura no dia 4 de julho do ano passado. Foi nesse encontro que supostamente o prefeito prometeu isenção de IPTU e vantagens na fila para cirurgias de catarata. Essa foi a última reunião da CPI. O passo seguinte agora é a conclusão do relatório final, que tem até o dia 20 de maio para ficar pronto. Inicialmente, nós fizemos uma fase de tomada de depoimentos por via escrita, por via documental. Depois tomamos o depoimento de todas as testemunhas que foram citadas e envolvidas no caso. Culminou hoje com o último depoimento e, a partir de agora, vamos nos debruçar. O relator vai apresentar o relatório, ele tem um prazo até o dia 20 de maio e esse relatório vai ser colocado a todos os membros da CPI para saber se eles concordam, para saber se todos vão aprovar o relatório ou não, ou se vai haver algum voto em separado e, a partir daí, no dia 20 de maio, deve ser apresentado um resultado da CPI. De acordo com o relator, vereador professor Célio Luparelli, o prefeito Marcelo Crivella foi leviano ao fazer promessas aos presentes na reunião. O prefeito deu uma declaração lá na tal reunião, muito infeliz. Quer dizer, ao que parece, realmente não havia materialidade em relação ao que ele estava dizendo. Parecia mais uma promessa, eu diria até um pouco leviana, muito mais leviana do que real, porque acabou envolvendo uma série de profissionais, pessoas de carreira da prefeitura, tanto do que tange a parte da saúde como a parte da imunidade, da isenção de IPTU. Isso mexeu muito com os profissionais que realmente até não têm realmente envolvimento. Nesta terça-feira foram realizadas 2 sessões extraordinárias. Na primeira sessão extraordinária, os parlamentares aprovaram um projeto de lei em segunda discussão e os 35 projetos de lei em primeira discussão que estavam na pauta da ordem do dia.
Na primeira sessão, o projeto de lei aprovado em segunda discussão foi de autoria do vereador Tarcísio Mota, que inclui a semana de luta dos estudantes pela democracia no calendário oficial da cidade. Esse nosso projeto estipula que a última semana de março, portanto, é uma semana dedicada a este elemento, ao elemento da reflexão sobre a democracia, sua defesa e sua construção como processo. Ainda mais em momentos como esse atual que a gente tem vivido, em que o governo federal faz chantagem com as universidades, ameaça fazer censura sobre elas, em que a autonomia universitária e que a autonomia das próprias escolas muitas vezes pode estar ameaçada por coisas absurdas como escola sem partido, ter esta semana no calendário oficial da cidade é muito importante. Na segunda sessão extraordinária, os parlamentares também aprovaram vários projetos de lei. Entre os projetos aprovados em segunda discussão estão o projeto de lei de autoria do vereador Zico, que dispõe sobre a permissão de animais terapeutas no local onde exerçam as suas atividades, e o projeto de lei de autoria da vereadora Tânia Bastos, que institui a campanha municipal de prevenção ao HIV. Hoje nós temos uma lei. E a lei, ela diz que é em 1º de dezembro instituído, né, o dia da pessoa com o HIV. Sendo que as campanhas, até então, não são feitas. Então, assim, existe uma lei onde essas pessoas são favorecidas, né, para que todos lembrem, né, porém, as ações não são realizadas. E aí, com essa campanha, todas as redes, né, digamos, de saúde, de educação, deverão estar imbuídas, né, para divulgar, para falar, para debater, né? E também os movimentos sociais deverão ser também abraçados. Durante a sessão, os parlamentares fizeram 1 minuto de silêncio em homenagem à cantora Beth Carvalho, que faleceu nesta terça-feira. O projeto de lei da vereadora Fátima da Solidariedade também foi aprovado. Hoje nós conseguimos aprovar em primeira discussão um projeto da Bibi Ferreira, né? Vai ser um nome do logradouro na cidade do Rio de Janeiro. Essa excelente atriz, maravilhosa atriz, merece todas as nossas honras. Outro projeto de lei aprovado em segunda discussão foi de autoria do vereador Fernando William, que dispõe sobre a proibição de cobranças às entidades de ensino públicas. É um projeto que eu apresentei no sentido de que a prefeitura não cobre, né, de instituições públicas e até privadas para que essas instituições ofereçam estagiários, né, para serviços da prefeitura. Porque o que aconteceu nessa gestão foi que a prefeitura passou a cobrar de instituições privadas e até instituições públicas que quisessem, né, por exemplo, fazer estágio na área de medicina, na área de serviço social, na área de enfermagem. Eu acho que a prefeitura não tem que cobrar, ao contrário, né, o estagiário, ao mesmo tempo que ele aprende com o serviço, né, ele também colabora com o serviço. Uma tragédia anunciada. A vereadora Verônica Costa fez um alerta sobre a situação dos hospitais e clínicas no município do Rio. Segundo a parlamentar, mais de 90% das unidades de saúde da capital não possuem certificado dos bombeiros. Eu tenho falado incansavelmente com o prefeito Marcelo Crivella, o nosso gabinete, junto com alguns vereadores, levantamos que 90% dos hospitais não têm a liberação, a documentação do bombeiro. Então, assim como aconteceu ano passado, o Hospital Lourenço Jorge, 5 pessoas morreram num incêndio que teve no hospital. Então, a gente não precisa esperar mais inocentes morrerem, sabe? Já estão tirando muito dinheiro da saúde, já mexem com tudo. Agora, esperar acontecer uma tragédia para depois tomar uma atitude, então esse é o nosso alerta, o nosso papel enquanto vereadora, fiscalizar, denunciar, sabe? E eu vejo um descaso muito grande em relação a essa questão tão grave. E você vai ver no próximo bloco. Dia da Mulher sem motivos para comemoração. Os casos de feminicídio não param de subir no estado do Rio. Em 2018, a Rio TV Câmara trouxe grandes novidades para tornar a sua experiência ainda mais dinâmica. Agora você tem mais 2 canais de comunicação com a gente. Além do Facebook e YouTube, também estamos no Instagram e no Twitter. Bastidores das matérias, programas, conteúdos exclusivos e muito mais. No estúdio ou nas ruas.
Saiba em primeira mão o que acontece na Casa do Cidadão Carioca e em todo o município. Desde o cotidiano da cidade em um jornal diário. Passando pelo plenário da Câmara Municipal. Além de programas sobre o Legislativo e a cidade. E debates com vereadores e especialistas sobre os temas mais relevantes para os cariocas. Uma linguagem dinâmica e informativa. Que colocamos no ar todos os dias. Participe, mande críticas, sugestões e nos ajude a fazer uma programação cada vez melhor. Você também faz parte dessa história. Trabalhamos duro para levar até você uma programação de qualidade. Seja onde for, a Rio TV Câmara estará conectada com você. Siga a Rio TV Câmara nas redes sociais. Encaminhamento de 450 desempregados para vagas de trabalho, além de ações sociais e atendimentos jurídicos. Na véspera do feriado de 1º de maio, o presidente da Comissão Permanente de Trabalho e Emprego da Câmara do Rio fez um balanço das atividades parlamentares. No ano passado, nós já tivemos resultados muito interessantes que eu gostaria de ler aqui. Por exemplo, quantidade de carteiras de trabalho. Nós conseguimos emitir 1.822 carteiras. Ações sociais, em que nós vamos a locais identificar denúncias de irregularidade, 32. Denúncias em que se constatou irregularidades, 8 denúncias. Atendimentos em área jurídica, né? 27. Atendimento geral da comissão, né? Pessoas que procuram a comissão, 302. Encaminhamento para empregabilidade, 450 pessoas. Então, eu acho que a Comissão de Trabalho está cumprindo a sua tarefa, está contribuindo de alguma forma para enfrentar esse gravíssimo problema que é o desemprego mundial, mas especificamente no nosso país e muito mais especialmente em nossa cidade. Está aí embaixo da reportagem o número do telefone 0800 285 2121 para que a população possa ter acesso e disponibilizar dos trabalhos, né, e da oferta de serviços da Comissão de Trabalho. Comissão de Trabalho e Emprego da Câmara do Rio apresenta resultados de 2018. Solenidade no Palácio Pedro Ernesto lembra os 60 anos da Revolução Cubana. CPI dos Camarotes realiza a primeira reunião. E CPI das Enchentes organiza audiência pública com membros da Prefeitura e representantes de comunidades atingidas. O Dia Nacional da Mulher foi celebrado nesta terça-feira e, para muita gente, sem motivos para comemoração. É que o Instituto de Segurança Pública divulgou um dossiê com dados alarmantes sobre feminicídio e violência doméstica. Só no estado, em 2018, o crime fez 350 vítimas. Um crime que começa com pequenos sinais e pode terminar de forma trágica. Normalmente, a violência contra a mulher ela tem uma escalada, né? Dificilmente vai se iniciar com uma agressão ou com uma tentativa de feminicídio. Normalmente, começa com delitos menos graves. Então, uma ameaça, uma ofensa verbal, um dano, quebrar o celular, esconder o celular, algum crime de nível patrimonial, rasgar um documento para que ela não possa se locomover ou resolver alguma questão que ela precise. E aí vai tendo uma escalada progressiva até se chegar a crimes mais graves que atingem a integridade física dessa vítima. No evento realizado para divulgar o dossiê Mulher com dados de 2018 levantados pelo Instituto de Segurança Pública, o grupo Lá Vem Elas lembrou canções e poesias que depreciam a mulher. Você não passa de uma mulher. O dossiê revela dados alarmantes, como o do feminicídio, que acontece a cada 5 dias no Rio de Janeiro. A lei do feminicídio veio para reforçar essa necessidade da denúncia, porque muitas das vezes as mulheres tinham vergonha de fazer essa denúncia. Então agora, com a lei do feminicídio, reforça essa necessidade da mulher denunciar, porque o silêncio mata. Os números mostram que, na maioria das vezes, o inimigo mora ao lado. 62% dos feminicídios ocorreram dentro da residência das vítimas. E em 56% das vezes, os autores foram companheiros ou ex-companheiros. O dossiê também traz um levantamento sobre estupros. Dos quase 5.000 casos, 70% das vítimas eram menores de idade e 44% dos agressores do convívio da vítima.
O vice-governador Cláudio Castro ressaltou a preocupação do Estado em promover políticas públicas que ajudem no combate à violência contra a mulher. Não é possível que na sociedade que a gente viva hoje, esses números continuem tão altos e tão alarmantes assim. Então, que esse trabalho que o Instituto de Segurança Pública fez sirva como norteador, para que o governo possa fazer ainda mais e mais ações, para que a Polícia Civil, para que a Polícia Militar e para que a sociedade em geral veja isso como um problema de fato que está posto na sociedade, que está aí e que a gente precisa combater duramente. O Judiciário precisa ajudar, o Ministério Público precisa ajudar. Eu sinceramente penso que um dossiê como esse tem que provocar um trabalho unificado. A boa notícia é que as mulheres estão perdendo o medo de denunciar, amparadas pela Lei Maria da Penha e também pelos familiares. Mesmo que a mulher não fale, um parente percebendo isso, né? Tive um caso emblemático há pouco tempo, quando estava na delegacia de Nova Iguaçu, uma jovem, curso superior, bem estabilizada na vida e entrou num relacionamento muito complicado e o pai percebendo, né, e ela tentava esconder a todo custo, ele criou uma situação para que ela fosse morar lá, porque essa casa não está boa, você compra outra, mas ele queria mantê-la perto. E foi justamente essa proximidade que talvez tenha salvado a vida dela. Foi graças ao apoio de parentes que Elizabeth conseguiu se livrar de uma situação de violência doméstica há mais de 20 anos. As pessoas não denunciavam, tinham medo, né? Muito medo de denunciar. E aí eu assistia muito programas de rádio e através disso me inspirou assim em denunciar. E naquela época assim, eu morava num lugar assim, casa de posse, quer dizer, não tinha como ele sair da casa, porque não tinha escritura, não tinha nada. E aí na DEAN eles me aconselharam a eu ir embora. E aí eu resolvi pegar os meus 3 filhos e ir embora para a casa da minha família. Hoje, ela se orgulha de ter criado 3 filhos, se formado e ser independente. E que aí eu fui estudar, terminar o 2º grau, tive uma oportunidade de trabalhar numa empresa que tinha bolsa, e aí eu fiz uma graduação, fiz serviço social. E assim, eu digo para as mulheres, a mulher tem que ser muito independente. Eu já procurei o meu advogado e ele respondeu que o cara é encrencado. Marido da hoje eu não tenho direito de bater numa mulher que se dá o respeito. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.